Hoje é o dia de falar de um assunto muito doloroso. Talvez o mais doloroso de todos, talvez o mais profundo de todos. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque ao mesmo tempo que acaba assim, para alguns, eu vou dizer assim, 5%, vai trazer um crescimento espiritual extraordinário. Mas a que preço? Quantas almas perdidas, quantas pessoas perdidas? Então, talvez por eu ser uma rara exceção da pessoa que consegue se salvar no meio desse caos, mas eu mal consigo me salvar. Eu vou falar para vocês a tragédia que é o divórcio, que tanto romantismo e falam que é a melhor coisa, nossa, tem que sair mesmo, tem que largar mesmo, tem que separar mesmo. O mundo está assim de conselho errado. No entanto, as desgraças que acompanham o divórcio. Esse é um tema muito profundo e delicado. A Bíblia realmente mostra que o divórcio traz consequências dolorosas, tanto espirituais quanto emocionais, familiares e até sociais. Vamos falar sobre esse assunto de uma maneira bíblica, porque a Bíblia já prevê tudo isso, por isso que já começa aqui o primeiro tema sobre o divórcio é as desgraças que acompanham o divórcio. Número 1, Deus odeia o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que cobre de violência as suas vestes. As suas vestes é ele mesmo, sua companheira é ele mesmo. Então, quando ele permite que seu companheiro e seus filhos sofram violência do mundo, é a carne dele, é o corpo dele, é ele mesmo que está sendo surrado. Então, por mais que ele deixe o mundo, ela vai se cuidar, os filhos vão se cuidar, não, é ele que está apanhando, porque é a carne dele, é osso dos ossos dele. Então, não tem nada de bonito, lindo, romântico nessa história. Em Malaquias 2:16, ele deixa bem claro que ele odeia o divórcio e o homem que cobre de violência a sua casa, a sua família. O divórcio fere a aliança com Deus, que Deus criou. O casamento é um espelho da aliança entre Cristo e a igreja. Efésios 5:31-32. E justamente porque o casamento é o espelho da aliança de Cristo e a igreja, e essa é inegociável, também o casamento é inegociável. Quando essa aliança é quebrada, há dor espiritual, pois a presença de Deus se entristece. Deus fica triste com ambos e principalmente com quem teve a iniciativa do divórcio. Segunda consequência, a divisão da família. O divórcio parte o coração e destrói o lar. Os filhos sofrem com inseguranças, ressentimentos e confusão. Disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Ou seja, o casal, quando ele se divide contra si mesmo, ele é devastado, a família é devastada. Os filhos perdem a proteção do pai e o cuidado da mãe. A mãe tem que proteger, mas não vai mais poder cuidar. Aí acaba que a mãe tem que terceirizar o cuidado, porque ela tem que sustentar. Porque o sustento do pai é essa migalha, essa mixaria, que se o cara fizesse o mínimo de cálculo, ele saberia que não sustenta. Então, ele não protege mais nem financeiramente e nem fisicamente, porque a presença do homem é também uma proteção para os filhos. Então essa casa fica totalmente descoberta, sem proteção nenhuma de homem, de protetor e às vezes de mãe, de cuidadora. A mãe sempre é o lado amoroso, que cuida com amor e fica sem esse cuidado. Então, Mateus 12:25 fala que quando o reino dividido contra si mesmo, ele já perdeu. Quando há divisão dentro do reino, ou seja, a tua casa é um povo, a tua casa é o teu reino, você já perdeu toda a batalha. Quando o casal se divide, a casa perde força espiritual. O lar deixa de ser um refúgio e se torna campo de batalha.
Aí a gente ensina tanto sobre batalha espiritual porque a casa ficou descoberta, o lar ficou aberto, então vai ter uma batalha espiritual muito grande. As feridas emocionais profundas que são causadas ali por causa do divórcio. O divórcio abre feridas na alma, rejeição, culpa, ressentimento, medo. Muitos nunca vão se curar porque tentam seguir em frente sem passar pela restauração em Deus. Então, tentar seguir em frente sem se restaurar é quebrar lá na frente novamente. Você sempre vai quebrar nas mesmas falhas, porque você perdeu a segurança do primeiro lar. Os filhos de pais divorciados divorciam 10 vezes mais. Então, assim, um conselho antigo que meu pai dava: não casa com um filho de divorciado, porque essa pessoa não tem compromisso, qualquer coisa ele vai largar. Mas se você casar com um filho de divorciado, já desde sempre foi falado, ensinado, para mim pelo menos também foi, meus pais me ensinaram assim: filhos de divorciados não são bons maridos, não são boas esposas, porque por qualquer coisa eles vão largar, porque eles já vêm de uma família totalmente desestruturada e vão largar fácil, vão abandonar fácil. Muitos nunca se curam, porque tentam seguir sem se restaurar, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Em Salmo 34, 18, Deus diz que Ele está perto de quem é com o coração quebrantado. Aquela pessoa que está pronto a se arrepender, pronto a confessar o pecado. Então, a pessoa orgulhosa, ele vai sempre seguir em frente e vai largar um monte de feridos para trás. É só para frente e largar feridos para trás. E pessoas orgulhosas ferem, porque estão cheias de feridas, não curaram suas próprias feridas e seguem em frente ferindo. Deus é o único que pode curar o coração ferido depois de uma separação. Então, separou, cura, restaura. Você está separado, se cure, se restaure. Todo o trabalho do meu canal é pela tua restauração em Deus, pela tua restauração no Senhor, para que você se perdoe, para que você perdoe o outro. Quando você estiver completamente restaurado, você está pronto para acolher a parte que saiu, que também está cheia de ferida, e você está pronto para orar por ela, interceder por ela. Porque nem sempre Deus trabalha no mesmo tempo com os dois lados. Ele vai restaurar um primeiro e depois o outro. Então, essa restauração, ela é gradual. Ela vai acontecer num, depois vai acontecer no outro, de acordo com o avanço de cada um. Consequências materiais, sociais. Há também perdas na prática, né? Na prática tem perdas, né? A ruptura financeira, a dilapidação total do capital. Isso aí a gente sabe que como que tem gente interesseira no... Olha, né, o divórcio virou um negócio que dá muito dinheiro para investidor, porque vendem barato para se livrar do problema, se livrar do bem, para entregar logo a metade para outra pessoa que está lá enchendo o saco. Então é realmente uma devastação capital do material. E esse capital não tem como recuperar, porque ele vai embora, né? Só depois de completamente restaurado, Deus pode trazer de volta capital novamente, mas em outras esferas, de outras maneiras, não do mesmo jeito. As mudanças de moradia. Então, às vezes tem que se desfazer de muitas coisas, de morar em outro lugar, outra cidade, outro estado. Isso são muitas mudanças. Isolamento social. Aí a pessoa desprezada, repudiada, a pessoa divorciada, geralmente não consegue ter um convívio social normal. Porque o divorciado sofre desprezo da sociedade, porque são pessoas negativas, geralmente vitimistas, pessoas com energia ruim, e aí as pessoas não querem ter contato nem amizade, porque são pessoas complicadas de lidar. As dificuldades emocionais dos filhos. Isso aí é algo pior de tudo. O que eu mais sofri foi essa parte dos problemas emocionais dos filhos. Eles sofrem enquanto estão brigando em casa e sofrem depois do divórcio por causa do abandono.
Então eles sofrem no pré-divórcio e no pós-divórcio, não tem para onde correr. Quando o casal já não é mais unido no mesmo plano, no mesmo pacto, os filhos vão sofrer muito mesmo. Então nessa parte também fica muito complicado lidar com essa parte emocional dos filhos, que é os filhos de pais divorciados, 90% se perdem em drogas, vícios e coisas afins, fora outros problemas emocionais muito piores. Eu não posso mencionar aqui, mas os problemas emocionais não tem para onde correr. Casal que está em conflito dentro de casa dá problema emocional para os filhos, e casal que já separou também dá problema emocional. Minha experiência própria, enquanto estávamos juntos no deserto, dentro de casa, cheio de conflito emocional, os filhos tinham muito mais problemas emocionais do que depois que a gente separou. Depois que a gente separou, eles não me deram tanto trabalho, mas aí, como se diz, a segurança deles em casamento acabou. Não confio mais, não acredito mais em união em casamento. Então acabou a credibilidade deles de que o casamento é uma segurança. Para eles virou algo fútil, né? Então perdem completamente a credibilidade nos valores cristãos, né? E aí é a decadência total da sociedade quando isso acontece. E o divórcio abre brechas espirituais. O divórcio muitas vezes abre brechas para ataques espirituais, porque quebra um voto feito por Deus, feito em Deus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, quem dá conselho de separação é só um capeta lá. E os mandados do capeta, que às vezes é todo mundo, né? Às vezes é a família dele, a família dela, é todo mundo. Às vezes é os enviados do capeta para falar, separe que é melhor. Quem separa o que Deus uniu não é de Deus, nunca foi de Deus. Então, a pessoa que é de Deus, ele vai ajudar na reconciliação, na restauração, ele vai orar para que os dois se entendam, ele vai fazer de tudo para que o casamento seja abençoado. Então, quando há separação fora do plano de Deus, o inimigo encontra espaço para trazer angústia, confusão, solidão e outros problemas, né? O divórcio também traz o endurecimento do coração. Muitos se tornam frios, descrentes, amargurados após o divórcio. Praticamente irreconciliáveis. São pessoas que não estão nem aí se o outro vai ser salvo ou não. Eu falo que quem não ora pelos da sua casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, essa pessoa que já não quer orar pela parte que saiu, pela parte que está no engano, ela negou a fé e não terá salvação. Porque não adianta, eu posso ganhar um mundo, mas não oro pelo meu cônjuge. Eu abandonei a fé. Isso me torna pior do que um ímpio, porque a essência de Deus, a essência do cristianismo é o amor, é o perdão e é a reconciliação, a restauração. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Mateus 19:8. Então, por causa da dureza do coração, pode divorciar, mas coração duro não é salvo, tá? Então, a exceção é para quem não quer seguir a lei, a regra, né? O coração endurecido impede o perdão, e sem perdão não há restauração. E quem não perdoa não é perdoado, então não há esperança. Há esperança sim. Mesmo depois de todas essas consequências, Deus pode restaurar. Ele é especialista em reconstruir as ruínas. Sim, é Deus quem reconstrói as ruínas. Restaurarei o que foi destruído, em Joel 2:25. Se houver arrependimento, perdão e busca sincera por Deus, Ele pode curar o coração, restaurar os relacionamentos e transformar maldições em bênção. Então é tão lindo quando a gente vê que o casal se restaurou em Deus e aí se restaurou em si, o casamento foi restaurado, mas com os princípios e bases da palavra de Deus. Então,
esse casamento restaurado restaura toda a família, restaura os filhos. Claro que vai ficar feridas, vai ficar cicatrizes, geralmente são para aprendizado, mas ninguém precisa passar por tudo isso. É bom sempre aprender com os erros dos outros, mas quando precisamos... Tem uma frase que diz: quem não aprende pela dor, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, se não aprendemos pelo amor que Deus já havia nos advertido, precisamos aprender pela dor, pelo sofrimento, por passar por tudo isso. Senhor nosso Deus, cura as feridas deixadas pelo divórcio em nossas vidas. Que todo coração ferido encontre em Ti o consolo, a restauração e o renovo. Ensina-nos, Senhor Deus, a perdoar, a amar e a recomeçar segundo a Tua vontade, Senhor. Restaura os lares que o inimigo tentou destruir, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Eu espero poder ajudar todos com esse meu testemunho, porque realmente não é brincadeira. É ladeira abaixo, é só perdição. Você só vê as coisas dando tudo errado. É como se Deus tivesse virado as costas e não atende mais as orações. São migalhas e esmolas. Em vez de viver uma vida superabundante, vivemos de fé em fé, aos trancos e barrancos. Hoje eu vejo que eu poderia ter evitado muito sofrimento, mas a maturidade, ela precisou passar pelo vale da sombra da morte. Então, assim, eu precisei passar por todo esse vale da sombra da morte para aprender a confiar nele, a não querer fazer com minhas próprias mãos, a não agir pelas minhas próprias mãos. Então, claro que como uma mulher tola que destrói a sua casa com as suas mãos, isso eu fiz. E agora eu sei que quem constrói a casa, a mulher sabe que constrói a casa, ela constrói no alicerce da fé, da confiança em Deus. Então eu não vou fazer com minhas mãos. É pela fé em Deus que Deus faz e Deus fará. Então não é pelo que eu faço, mas pelo que Deus faz. Através da minha obediência, da minha entrega total a Ele, a Deus somente. Não é para me vangloriar, mas para a glória do Senhor Deus, que eu falo todas essas coisas e ensino todas essas coisas para te abençoar também e te ajudar a encontrar o caminho da restauração total da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, perdoa a todos que escolheram esse caminho achando que estariam se livrando de algum problema. Pois não. Os problemas só pioram depois do divórcio. E vem as tentações, os pratos do mundo, os pratos do inimigo, tudo para cada vez mais nos afastar do propósito e da vontade de Deus. Então, que esse vídeo lhe sirva também de direção e de conselho, em nome de Jesus Cristo. Amém.